De volta por aqui com mais um vídeo. Hoje eu gostaria de responder aquelas pessoas que estão sempre fazendo perguntas acerca da leitura. Perguntas como: quantos livros eu devo ler por semana, por mês ou por ano? Outros que ainda perguntam: dos dias de hoje, é necessário mesmo ler um livro, quando na verdade nós temos outros meios de obter informações, vídeos, Google, filmes e tudo mais? E aqueles que também estão preocupados se é possível desenvolver o hábito pela leitura, mesmo quando se nunca gostou de ler. É com você que eu quero falar. Para começar, eu acho que a leitura ela nunca perdeu a sua importância, mesmo a gente tendo tantos meios hoje para obter informações. Porque o livro é muito mais do que para apenas fornecer informações. Ele, de certa forma, tem um poder de fazer com que nós possamos desenvolver alguns processos interiores que dificilmente são atingidos quando nós estamos apenas fazendo perguntas, pesquisas rápidas e superficiais no Google. Hoje você sabe que muita gente tem opinião sobre tudo, porque facilmente você vai lá no Google e faz aquela pesquisa e aparece uma série de informações com datas, localidades e por aí vai. Então hoje está muito fácil, todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Agora o que acontece é que quase ninguém se aprofunda. Tem muita gente falando sobre tudo ao mesmo tempo, mas poucos estão, de fato, se debruçando sobre aquele assunto, interiorizando aquela informação, tendo um senso crítico, passando por aquela peneira interior para ver se de fato faz bem para a alma, para o coração, ou se tem feito mal. Enfim, muitas pessoas estão pesquisando sobre tudo, mas pouquíssimas estão tendo esse benefício de ser transformados pelo conhecimento. É por isso que eu acho a leitura fundamental, porque geralmente para ler você precisa de uma concentração maior, ou seja, você consegue obter a sua percepção acerca daquele assunto, mesmo que o autor do livro tenha dado o assunto como acabado, como pronto, como um produto finalizado, mas quando você está lendo, a percepção também é sua, ou seja, a palavra ela é do autor, mas é também sua. Ela é tanto de quem escreve como de quem lê. De modo que você aprende a ter a sua ideia, a sua percepção, a sua orientação interior acerca daquele assunto. Vocês estão percebendo? Não sei se eu estou sendo claro, mas hoje em dia tem muitas informações prontas que você vê passivamente, aquilo fica aqui, se for para você responder algum gabarito, você responde, mas não aconteceu nada interiormente. Ou seja, você não se aprofundou, você continua raso, mas apenas tem a informação armazenada. O livro tem um poder diferente, porque enquanto você lê, você vai desembocando algumas reações interiores que permitem com que amplamente a sua mente vai se desenvolvendo. Então a importância do livro ela é muito grande por isso. Você vai acrescentando o seu vocabulário, a sua mente vai se desenvolvendo de uma maneira muito especial, enfim. Eu poderia ficar aqui durante todo esse vídeo só falando sobre a importância da leitura, mas obviamente eu sei que você já sabe que ler é importante, por isso que você fez essas perguntas. Mas para começar, a primeira pergunta sobre a questão de quantos livros eu devo ler. Eu acho necessário realmente as pessoas estabelecerem prazos para a leitura. Então a primeira dica que eu acho que eu deveria dar a você que está querendo pegar esse hábito da leitura é estabelecer uma certa meta. Agora, eu não acho necessário você colocar essa meta acima de tudo para não correr o risco de você simplesmente ler por ler. Então, por exemplo, quantos livros eu devo ler por semana? Depende do livro. Tem livro que você vai gastar um dia para ler. Você começa lendo agora, daqui a pouquinho você termina. E não estou me referindo apenas ao número de páginas, estou me referindo ao nível da complexidade daquele assunto ali tratado. Outros livros você vai ter que ficar durante 3 meses tentando entender o que ali está e ainda assim no final você quer voltar e ler tudo de novo porque você tem a impressão de que não entendeu nada. Então você pega uma obra como, por exemplo, uma obra mais complexa do Immanuel Kant, ou seja, você não pode simplesmente em um dia ler. Você vai ler a primeira página, você precisa voltar, refletir, pensar, fazer pesquisas. Então, realmente, isso vai demorar, Você vai passar muito tempo se aplicando a essa leitura. Mas o que é o ideal? É você não se prender à meta que você estabeleceu, do tipo, não, tem que ler correndo e terminar, mesmo que eu não tenha entendido, porque eu preciso falar no final do mês que eu li tantos livros. Isso não. Agora, é necessário você ter um certo prazo.
né? Por exemplo, bom, durante a semana de carnaval, eu vou ler 3 livros, né? Dentro das minhas possibilidades, eu percebo que os livros que eu selecionei para ler, em 4 dias, eu consigo ler. O que eu vou fazer? Então eu coloco uma meta. Bom, tenho que ler isso em 10 dias, em uma semana. Então eu começo lendo. Se eu não conseguir cumprir em uma semana, tudo bem. Mas é importante que eu saiba do que eu estou fazendo, que realmente eu estou me propondo a essa viagem da leitura, porque assim eu vou enfrentar a preguiça e não vou correr o risco de ler 3 páginas e guardar. Eu sei que eu preciso tirar algumas horas no dia para me aplicar à leitura. Então, veja só, eu acho necessário você botar a meta, mas não seja escravo dela. Tem meses que você vai ler 10 livros, outros você vai ler apenas 1. Mas o importante é que você esteja sempre colocando como objetivo a leitura, sabendo da sua devida importância. Então, a primeira dica é essa. Estabeleça prazos, mas não se limite a isso. Não fique encucado, lendo de qualquer maneira, só para bater essa meta. Estabeleça só para você se nortear. Então eu mesmo costumo fazer isso. Bom, durante esse mês eu vou ler os 10 livros que eu selecionei. Previamente eu dei uma olhada e percebi que eu sou capaz de ler e entender, então farei isso. Em outro mês eu penso, bom, aqui eu vou ter que ficar no mínimo 3 meses me aplicando a esse estudo. Não é uma coisa fácil, então já não vou colocar nenhum outro objetivo. Vocês estão percebendo? A dica número 2 que eu estou passando aí para aqueles que estão querendo nesse ano se aplicarem um pouco mais à leitura e se entregarem ao livro, e vou te falar que vale a pena, escolha livros bons. Ora, o que é um livro bom? Livros que você tenha um real interesse. É um livro que seja bom para você. Por exemplo, tem pessoas que querem começar a ler, e eu já cansei de estar lendo algum livro, o sujeito olha e fala, quando terminar me empresta porque eu vou ler esse livro. E aí eu pergunto se ele já tem o hábito. Não, porque eu estou querendo adquirir. Então eu digo, bom, esse livro no momento não é para você. Você precisa ver qual é o assunto que você se identifica. Estou falando aqui de repente, assuntos que você aparentemente acha que não vai acrescentar em nada, mas você precisa ter o hábito da leitura. Então, para começar, selecione aqueles livros que são atraentes. Começou lendo um livro, né? Você vai lendo, você já está lá na 20ª página, por exemplo. E aí você está vendo que é uma coisa que está te causando mal, está te fazendo sofrer, não leia. Porque realmente aí você vai desenvolver ainda mais a sua ojeriza por livros. Então, tem livros que é óbvio que a gente tem que ler gostando ou não, né? Até mesmo para questão de estudos. Mas para aqueles que estão iniciando, a dica é, selecione algo que seja apetecível para você, que vai chamar a sua atenção, que você vai realmente se voltar com alegria para aquele assunto, e aí sim, você escolhe esse livro, que seja de fácil leitura, que seja bom para você, e aí né, pode ser até um livro pequeno, para quem nunca leu, você seleciona um livro aí de 200 páginas, de 160 páginas, e comece a fazer essa leitura, né, porque assim você vai ganhar muito mais possibilidades de se apaixonar pela leitura do que se você escolher uma coisa complexa demais e não conseguir ir nem até a 10ª página. Aí você está pensando, mas então nunca vou ler nada complexo? Vai! Depois, quando você já tiver o hábito, aí sim você vai lendo livros que estejam num nível de compreensão um pouco mais elevados. Dica número 3, leia um livro de cada vez. Um pensador antigo dizia o seguinte, a alma que está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Eu concordo plenamente com isso. Quando você quer abraçar tudo ao mesmo tempo, eu quero pegar 10 livros, eu leio a introdução de um, leio o outro, você não consegue fazer nada. Então, quando você for ler, um de cada vez. Escolha qual livro você quer, se debruce sobre ele, e nesse tempo de leitura eu te sugiro o seguinte, olha só, cadê aqui o meu celular? Nem está aqui agora. Esqueça o seu celular, esqueça, desligue, não fique, leia um pedacinho, vai lá no WhatsApp, vai no Facebook, esqueça tudo isso. Durante a sua leitura, desligue, foque no livro. Olha, pode ficar tranquilo que durante 1 hora, 2 de leitura, o mundo não vai acabar, não vai acontecer nada grave não. Né? Durante essa leitura, foque nisso, se concentre. Se você ficar, atende o celular, no notebook, aí volta para o livro, você não vai conseguir fincar a sua percepção em nada. Então, por favor, foque em um livro de cada vez, em uma coisa só.
né? Você precisa organizar o tempo. Tem muita gente aí que fala que não tem tempo para ler, não tem tempo para fazer nada, para estudar, mas é porque, na verdade, as redes sociais estão tomando muito tempo. Então você precisa se policiar. Eu tento fazer isso o tempo todo. Desligo e falo, agora eu vou ler. Eu vou me concentrar ou fazer qualquer outra coisa. Eu não sou escravo de redes sociais, embora eu gosto de participar, eu goste de participar, de postar, mas não é meu senhor, tá bom? É assim que tem que ser. Então, é necessário que você foque em uma coisa de cada vez, em um livro de cada vez. E aí, para finalizar, aquelas pessoas que têm poder, não têm muito poder de concentração, a outra dica que eu gosto de passar para elas é o seguinte: leia em voz alta. Isso ajuda muito, principalmente inicialmente. Se você tem aquele poder, aquela dificuldade, de se concentrar, leia em voz alta. Você começa lendo em voz alta, não conseguiu se concentrar, leia novamente até que você se veja preso pela leitura, até que a leitura comece a se tornar atraente. Quando você faz isso, automaticamente você consegue memorizar muito mais e a leitura em voz alta, ela faz com que a sua concentração seja também estabelecida com mais eficiência, tá bom? E por fim, a dica que eu passo para aquelas pessoas que estão querendo começar e desenvolver o hábito da leitura é: tenha paciência. Quando você for ler, comece aquele assunto. Tem muito livro que começa chato, mas daqui a pouquinho você começa a se agradar. Ou então você no início não consegue se concentrar, de repente você não está bem naquele momento, mas em outro momento você está. Então é necessário que você se livre dessa necessidade de ter que fazer tudo imediatamente. Um dos grandes males do nosso tempo hoje é que as pessoas querem resolver tudo na hora. Então, o cara começou, não deu certo, já joga fora. Não faça isso não. Tente várias vezes. Comece, é igual eu estou te falando, se você encontrou um livro que seja legalzinho, bacana para você, comece. Não está bem? Dá um tempinho, respira, depois você tenta outra vez, até que você vai se sentindo íntimo da leitura, a coisa vai ficando mais familiar, as palavras vão fazendo sentido para você, seu vocabulário vai ficando mais abrangente, a sua mente vai se alargando e daqui a pouquinho você vai perceber que a leitura tem um poder muito grande de fazer com que sejamos pessoas melhores, pessoas de muitos assuntos, pessoas que se interessam, que se aprofundam e não pessoas rasas, que toda hora que querem saber de uma coisa, bota lá no Google, pronto, já basta. Não, é bom que a gente se aprofunde em algumas coisas, até porque nesse mundo maluco que nós estamos, isso faz muito bem para o nosso coração, para o nosso espírito, tá bom? Então são essas dicas para você que está acompanhando e eu espero que tenha sido bom. E comece agora, já selecione aí um livro que você quer. Eu tenho muitas sugestões sempre que eu faço aqui alguns vídeos. Aliás, eu vou gravar depois um vídeo fazendo sugestão de leituras simples, pequenas, para você que quer começar a se aprofundar, tá bom? Um abraço. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui, é rápido, em algum lugar vai aparecer aqui a bolinha, clique em se inscrever. Para você que se inscreveu, mande aí para os seus amigos, espalhe para todo mundo, ok? Um abraço para você, tchau, tchau e até o próximo vídeo.